Olá, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui apresentando esse trabalho e gostaria de me identificar como aluno do Polo da Niceu Jaçanã. Meu nome é Everson e estamos aqui apresentando então essa atividade 2 e nós não fizemos grupo em função do tema do TCC e não foi direcionado então para que a gente pudesse compartilhar esse trabalho aqui em função de temas divergentes mesmo da escolha de cada um para fazer o seu trabalho. Começando então pelo título do projeto, ele deveria sim contemplar como o geoprocessamento de imagens obtidas pelo pelo da aerofotogrametria, né, com um drone. Então, para essa atividade, então seria assim, análise no caso dos dados, no caso de temperatura, para planejamento de voo. Certo? Seria esse o título do nosso projeto. Então, como justificativa para esse trabalho, nós poderíamos constar como que não seriam exatamente como aqueles objetivos por justificativa, assim apresentando o que a gente apresentou pela primeira proposta de atividade dessa disciplina, evidenciando assim que disponibilizaríamos muito maior desenvolvimento em código, muito maior trabalho, porque os objetivos do TCC envolvem a manipulação de imagens e aí nós precisaríamos integrar isso tudo no QGIS. E não só integrar, como também processar com as imagens todas obtidas ali, com pontos de controle, com estatística, em um software direcionado para trabalhar com as imagens do drone, né? Que seria o ODM Web, ele seria isso que teria um outro trabalho em função também do plugin que teria que ser feito para trabalhar com essas imagens já processadas no ODM Web para integrar no QGIS. Então, o trabalho não seria mais o objetivo da apresentação dessa atividade em grupo, então estamos aqui mais a trabalhar apresentando o que seria o objetivo da disciplina mesmo, né? Integrar uma introdução ao ambiente de programação em Python. Então, pelos objetivos já apresentados, então pelo método que nós assim realizamos no nosso o exercício, então a seleção dos dados que nós pegamos ali pelo site da Inmet, né? E ali nós selecionamos uma cidade, no caso não é a minha cidade natal, mas vale apresentar também como ela como um serviço topográfico, um serviço de drone, dependendo assim que fosse necessário, ali naquela cidade de Frederico Westphalen, nós temos ali disponível uma tabela em, em CSV, né? Vamos arrumar aqui em tempo.
essa tabela, então, ela pode apresentar, no caso, como valores assim separados por vírgula, né? E aí, então a gente tem como trabalhar eles dentro de um ambiente de programação onde reconhece os caracteres todos em tabela e isso fica muito mais fácil nós trabalharmos com a programação direta desses dados. Então selecionamos assim para o projeto como dados de temperatura do local, desse ambiente, com a ideia, no caso, de trabalhar verificando em código máxima temperatura nessa tabela e imprimir assim um gráfico apresentando um gráfico em colunas, né? Então, importadas bibliotecas e aí determinado ali o caminho para ser integrado na nuvem do Google, o caminho de grava de todo o nosso projeto e com assim a leitura desse arquivo, nós assim temos ali uma tabela já com uma apresentação prévia, né, dos dados ali seriam horários do UTC lá da cidade de Frederico Westphalen, no mesmo dia 17, no caso dia 8, peguei dia hoje como fosse para apresentar os resultados e para planejar o voo do drone para amanhã, por exemplo. Então, a gente tem aqui a preparação dos dados, né? Que seria para a gente já plotar o primeiro gráfico. Então, aí ele tem um tipo de barras, né? O tipo do gráfico, né? Eu optei por fazer bem semelhante a também aquele que foi apresentado no material, né? No livro texto, no livro online ali da disciplina. E assim dá um olhar mais próximo ali do nosso código exemplo, né? Então ali tem os eixos lá nomeados, tudo, bem bonitinho, apresentou já o gráfico aí. Ah, e como as atividades de resultado, então a gente tem ali a análise dos dados, que a gente pode perceber como o caminho já né, anteriormente a gente fez essa parte aqui e a gente pode perceber que aqui na parte de impressão nós temos aqui uma técnica que é um método de impressão aqui que facilita a, a nossa análise aqui, que poderia ser usado para muitas outras coisas, que é uma função, quer dizer, um método de captura, no caso da máxima temperatura da coluna, no caso de temperatura máxima da tabela. De todas as máximas temperaturas que tem na tabela, ele vai nos mostrar qual foi a máxima, né? Então aqui está a máxima temperatura. E aí, então, o próximo passo, nós exportamos o arquivo com os dados já analisados. Então, nós temos aqui uma exportação já do gráfico que já estava plotado lá na parte anterior, né? Então, nós fizemos a exportação aqui em PDF para o mesmo local que é do trabalho lá onde está na nuvem do Google, no Google Drive. Podemos concluir assim então que nas considerações que podemos ter assim que a análise da temperatura local, no caso, ela é impreterível sim para o planejamento de voo. Muitas pessoas podem pensar que isso não seria uma necessidade para um voo, mas pode-se dizer que em questão de densidade de ar é bem diferente a situação para um planejamento com a gente tendo um dia frio, um dia quente, um dia nubloso, um dia de sol. Isso pode variar bastante e também em questão da